Olha, tem uma coisa acontecendo agora, nos bastidores do mundo da tecnologia. Uma mudança gigantesca, quase sísmica, mas que pouca gente está vendo. É uma grande migração que está literalmente redefinindo não só quem constrói o nosso futuro, mas como esse futuro vai ser. Pois é. Enquanto o mercado de cripto parece só festa, a história de verdade, ela está escondida lá, nas linhas de código. O que está acontecendo é uma espécie de hemorragia. Silenciosa, mas brutal. Os arquitetos, os cérebros por trás da tal da Web3, da internet descentralizada, estão simplesmente largando seus postos. E olha, não é por desilusão, não. É porque tem algo muito, mas muito mais poderoso a puxá-los. E sabe, isso não é só um achismo, uma sensação no ar. Não mesmo. Os dados concretos mostram a escala real dessa mudança. E os números contam uma história que é, no mínimo, impressionante. E aqui está o número que mais choca. Presta atenção. Os commits de código em projetos de cripto, ou seja, as contribuições dos desenvolvedores, caíram 75%. É uma queda espantosa. Isso aqui não é uma flutuaçãozinha de mercado, é um êxodo em massa. Os devs estão a sair de cripto e a ir, em peso, para projetos de inteligência artificial. E se a gente for olhar mais de perto, em plataformas específicas, o impacto fica ainda mais claro. Peguemos a Solana, por exemplo. Até ontem era vista como, sei lá, o futuro da inovação em cripto, certo? Pois é, perdeu 40% da sua base de desenvolvedores. 40%. E o problema, olha, está longe de ser só com a Solana. Como dá para ver aqui, a Aptos teve uma perda ainda maior de 60%. E a base perdeu mais de um terço dos seus contribuidores. É claramente uma tendência que está a afetar o ecossistema inteiro. Ok, mas agora vem a parte mais curiosa. A parte que cria um paradoxo quase perfeito. Porque, ao mesmo tempo que o talento técnico, o pessoal que constrói as coisas, está a ir embora, o dinheiro grande, o capital institucional, está a chegar com tudo. E é exatamente esse o ponto central. Os builders originais, os pioneiros, estão a ir embora e, na mesma hora, o mundo financeiro tradicional, as grandes instituições, estão a entrar com uma confiança que a gente nunca viu antes. É literalmente uma troca de guarda. Fundamental. E essa onda institucional, ela é visível em todo lugar. A gente está a falar de mais de 540 milhões de dólares injetados só em ETFs de Solana. Gigantes como a Bitwise e a Grayscale estão na liderança desse movimento. As empresas do setor estão a correr para se adaptar, para servir esse novo capital, e até a regulação está a ficar mais clara, o que, no fim, acaba por favorecer esses jogadores maiores. Então, a grande pergunta é: porquê? O que está a motivar essa migração toda? E a resposta, acredite, vai muito além do dinheiro. É uma questão quase filosófica sobre onde é que está a próxima grande fronteira da tecnologia. O que a gente está a ver é algo que dá para chamar de a grande atração tecnológica. A inteligência artificial, a IA, ela simplesmente capturou a imaginação de todo o mundo. É vista como o próximo grande salto da civilização. E é para lá que os visionários, os construtores, é para lá que eles estão a olhar agora. Pensa assim, o mundo cripto, que um dia foi um território selvagem, totalmente inexplorado, hoje é visto mais como uma terra já cultivada, com regras, com burocracia, com donos institucionais. Já a IA continua a ser a fronteira selvagem, o velho oeste, aquele espaço aberto onde a inovação e a descoberta de verdade ainda podem acontecer. E aqui está o ponto crucial, uma citação que resume tudo. A tecnologia não é neutra, ela carrega a antropologia de seus construtores. Quando os pioneiros partem e os administradores permanecem, a fronteira se torna propriedade. Ou seja, a identidade da tecnologia moldada por quem a constrói. Quando os idealistas saem e os gestores focados em lucro entram, a essência da tecnologia muda. A revolução vira produto. Beleza! Diante de tudo isso, quais são as consequências dessa grande transformação? O que isso significa para o futuro da cripto e, vamos lá, para o futuro da tecnologia como um todo? Primeiro, é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não é o fim da cripto, não é um colapso, é uma metamorfose. O mundo cripto está a ser fundamentalmente transformado, a evoluir para algo bem diferente da sua visão original. E como em toda troca, não é? Tem o que se ganha e o que se perde. Com as instituições a chegar, o que se ganha?
Liquidez, estabilidade, a promessa de uma adoção em massa. Faz sentido. Mas e o que se perde no caminho? Talvez a alma do projeto, aquele espírito pioneiro, o ethos da descentralização, a vontade de correr riscos visionários. E no meio desse cabo de guerra todo, a Solana virou mais do que só um ativo financeiro. Ela virou um termômetro antropológico. O seu desempenho não mede só o valor de mercado, mede qual visão de futuro está a ganhar essa batalha, a dos pioneiros descentralizados ou a dos gestores institucionais. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se os builders, essa galera que sonhava com um mundo descentralizado, estão agora a construir a próxima geração de IA, que tipo de IA eles vão criar? E no final de contas, quem é que vai herdar o futuro que está a ser moldado exatamente agora?